Olá a todos. Hoje nossa aula vai tratar da fundição ou cópia em cimento, né? Então, para isso a nossa forma, o nosso molde já está pronto, ficou muito bem executado, né? Que não tem nenhuma bolha, né? Porque se tivesse uma bolha aqui no molde, na hora de fundir com outro material ia sair uma verruga na fundição, fica na cópia e fica feio. Então a nossa forma está perfeita. Se a gente tivesse que fazer algum retoque nela, teria que ser agora, né? E o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso. Nós vamos fundir, ou seja, fazer uma cópia em uma mistura de cimento e areia, né? Sobre os materiais que a gente vai usar, eu consegui extrair o nosso molde do suporte, né? Ele está secando e eu vou deixar ele secando até o final do nosso curso de modelagem e fundição, para vocês verem o quanto ele contrai em relação à forma. Quer dizer, se a gente colocar ele dentro da forma, a gente já observa, né, que contraiu bastante, né? Ele já não está mais do mesmo tamanho do molde. Isso quer dizer o quê? Que perde umidade e a argila vai contraindo. Então, por isso que eu deixei e eu vou deixar ele seguir secando até o final para a gente poder comparar com a cópia, né? Com a fundição. Então, os materiais que nós vamos usar hoje é barbante para amarrar a forma, né? Cimento cinza. Esse cimento cinza em Vitória tem dois tipos de cimento cinza. Um chamado CP, cimento Portland, né? E outro chamado AF, alto forno. Então eu aconselho a não usar o AF, porque o AF em Vitória é aproveitado daquele vidro que fica na usina de minério e para fazer um cimento, mas é um cimento que tem uma pega e uma secagem muito lenta. Então usar o CP, cimento CP, Portland, né? Nós vamos usar areia lavada também e vamos para essa fundição aqui usar um saquinho de cimento branco, né? Outro material que a gente vai usar também é um pincel, né? E uma barra sabão de coco, né? Então todo esse material, o processo com esse material eu vou explicar a partir de agora. Bem, o primeiro passo é hidratar essa forma. Então essa forma ela tem que ficar empapada de água para ela não absorver muito rápido a massa de cimento que a gente vai jogar. Então a gente tem que hidratar a forma, né? Para isso eu tenho um tanque cheio de água, né? E eu vou submergir os moldes completamente. Bem, eu já submergi totalmente os moldes. Observa que ele está absorvendo água, então está soltando essas bolhas. Então eu deixo ele aí até não ver nenhuma bolha. Então essa é a medida do tempo que o molde vai ficar aí. Quando não estiver soltando nenhuma bolha mais, significa que ele está totalmente embebido, empapado de água. Bem, agora que a forma ficou totalmente molhada, ela absorveu muita água, né? Está totalmente empapada, você vê que ela ainda tem uma certa umidade por dentro. Eu retirei lá do tanque e volto aqui para a mesa. Então agora eu vou fazer uma ação aqui para... Imagina, se eu jogar cimento nesse gesso, o cimento vai grudar no gesso. Então eu quero que não gruda do gesso para eu reaproveitar essa forma. Então o que eu vou fazer? O modo de isolar, né, o gesso, proteger o gesso do cimento, para o cimento não grudar, é muito simples. Eu vou usar um sabão de coco, né, e pincelar esse sabão de coco com água até ele fazer uma coisa bem densa, né, uma espuma bem densa. E aí eu pego isso e aplico dentro da forma, ó. Vou passar isso em toda a parte interna da forma. Vou pincelar sabão de coco, sem deixar de fazer nenhuma reentrância, entendeu? A orelha. E quanto mais
menos líquido for isso, né? Esse cimento, esse sabão de coco, melhor é. Então eu faço isso nos dois tasselos, né? E também, se eu quiser que um cimento que possa vazar, não grude aqui nessa lateral aqui, na emenda, eu posso fazer pincelar esse mesmo material aqui também na emenda, né? Posso fazer a emenda inteira, porque se vazar pela greta pela emenda, algum resto de cimento, então o cimento vai entrar nessa fissura aqui e não vai agarrar. Então, primeiro, eu passo isso totalmente, pode repetir umas 2 vezes, para ficar não ficar nenhum espaço sem sabão, né? Tem que ter bastante sabão. Pode fazer isso umas 2 vezes, nos 2 tasselos. Bem, agora que eu já besuntei de líquido de sabão de coco na parte interna toda, então eu vou secar o pincel, que já sequei mais ou menos o pincel, e vou aplicar ele de ponta assim, né? Eu estou aplicando ele de ponta assim, na parte interna toda, porque se ficou alguma bolha de sabão aqui, ele vai de ponta, ele vai furar essa bolha, né? Evitando que o cimento copie essa bolha. Então agora que está feito isso, quer dizer, já criei uma camada de isolamento com sabão de coco para o cimento que vai entrar aí, eu já posso fechar a forma e preparar essa forma. Então agora eu vou amarrar com barbante. Vou passar barbante aqui, nela toda, até ficar bem amarrado. Bem, agora que eu já amarrei bem, que a forma está bem firme, né? Agora eu vou fazer uma massa de cimento para fazer a primeira camada de fundição de captura. Ou seja, é uma camada fina, que eu vou fazer uma massa específica para isso. Eu vou usar, por exemplo, a maior parte de cimento branco, que eu quero que fique a parte mais externa de cimento branco. Então eu vou usar, para fazer essa massa, 3, 4, 5 colheres, né, de cimento branco, e vou usar 2 colheres de cimento cinza, Portland, né, porque esse cimento branco, ele contrai muito, então esse cimento preto, ele equilibra, né, e escurece um pouco o cimento branco, mas deixa ele mais resistente. Bem, agora que eu fiz uma massa de cimento branco, né, com cinza, né, observa bem que é uma massa bem líquida, né, mas não muito rala. Então eu vou fazer a primeira camada de captura. O que eu faço? Eu jogo essa quantidade, não precisa ser muito, aqui dentro, né, e vou rodando a forma assim, né? Vou rodando até que pegue todo o molde. Quando ela tiver capturado, coberto todo o molde, aí assim, aí eu posso devolver o excesso, né? Porque vai ficar uma camada fina de cimento puro. Essa é a primeira camada de captura, certo? Agora eu já posso, não vou mover muito com isso, vou deixar isso mais ou menos parado, né? Eu vou usar uma base de argila, aquela argila que sobrou, né? Para posicionar isso aqui na vertical, né? E vou esperar que esse primeiro cimento que eu joguei dê uma contraída. Quando ele começar a secar, eu já vou preparar uma segunda massa para isso. Sobre a segunda massa, que eu vou jogar logo depois, eu vou fazer a mesma medida. Eu vou colocar 5 para 1. Vou colocar 5 de cimento branco e uma parte de cimento Portland. E vou acrescentar também a areia. Por que entra areia aí? Porque já que não vai aparecer
na pele da escultura, essa areia, né, porque agora tem uma camada muito fina de cimento aí, essa areia ela vai fazer o miolo, né? O grosso, o miolo, a parte maciça da escultura. Então a areia, ela compensa muito essa contração do cimento, por isso que eu vou colocar areia. Então, eu posso colocar o resto do saquinho aqui, né? Deixo um pouco. Vou colocar umas 4 colheres de cimento Portland, né? Acho que pelo volume que eu coloquei, acho que dá até para colocar umas 5 colheres, né? Uma boa parte de areia, né? E vou misturar e fazer uma massa. Essa primeira quantidade de água e mistura que eu fiz ficou muito líquida, então eu posso engrossar um pouquinho colocando um pouco mais de cimento branco. Só para engrossar e ficar num ponto bom para a fundição, né? Bem, agora que eu percebo, que a gente pode perceber que o gesso está absorvendo a umidade da primeira camada de captura, isso significa que ela já tem uma certa resistência, começou a secar mais ou menos. Então agora que eu tenho a minha massa pronta, né? Agora eu vou verter a segunda camada. Agora é uma fundição de preenchimento, né? Então eu vou colocar aqui, né? Não precisa colocar muito rápido, pode colocar bem devagar. Deixa verter bem devagar, até preencher totalmente a forma. Bem, eu sigo colocando até preencher completamente a forma. Agora que preencheu, chegou no nível, eu tenho o resto ainda, eu deixo esse resto, porque vocês vão ver a importância de ter mais uma quantidade de... Ó, chegou na borda, né? Agora eu posso até ver essa borda para colocar na perpendicular. Então está totalmente preenchido e a forma está totalmente na perpendicular. Então não tem mais. E eu vou deixar essa massa esperando aqui para quando essa forma contrair, o que vai acontecer? Vai afundar essa primeira fundição que eu fiz, ela afunda, ela contrai, absorve água, né, e contrai. Aí eu vou complementando com essa massa que sobrou. À medida que vai afundando, eu vou complementando. Isso a gente vai demonstrar logo a seguir. Bem, uma vez que eu coloquei aqui até o topo, né, observem bem que já afundou, né? A massa de cimento já afundou, já rebaixou. Por quê? Porque a forma de gesso foi absorvendo água e vazando. Ó, aqui tem água, tá vendo? Então, minou a água aqui, né? E a forma de gesso absorveu água, filtrou um pouco e apareceu um buraco aqui. Esse buraco, eu tenho que ficar, depois que eu faço essa fundição, eu tenho que ficar vigiando. Porque toda vez que ele rebaixar, eu tenho que deixar o resto de massa já pronto. Toda vez que ele rebaixar, eu tenho que complementar até ele ficar no nível novamente, né? E esse processo de ir complementando à medida que vai afundando, eu faço isso enquanto ele estiver afundando. Depois que estabilizar aqui, parar de afundar, não precisa acompanhar mais. Mas esse é um momento importante. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer um buraco aqui, no espaço negativo. E a gente quer que a base da modelagem fique retinha. Então, a gente vai complementando, à medida que vai afundando, a gente vai complementando. Bem, uma vez que isso já não contrai mais, que já estabilizou, então eu paro com o processo. E agora eu vou deixar esse cimento, ele pega com 24 horas e começa a curar, leva uns 40 dias para curar. Mas para a gente abrir essa forma, a gente vai precisar de uns 10 a 12 dias. Então eu deixo isso parado e não mexo nisso. De vez em quando, se você quiser, enquanto está parado, nesses 12 dias, você pode jogar um pouco de água que não atrapalha o cimento não.
a água só faz o cimento a curar mais rápido, certo? Então, por hoje é só. É isso que a gente fez. A gente fundiu a peça e agora vamos aguardar que ela fique com uma resistência boa para a gente abrir a forma e fazer o retoque. Porém, isso é numa outra sequência que eu explicarei mais tarde. Até a próxima!